Meus amigos, minhas amigas, hoje tem sarro. Olha, Reinaldo Moura, todo mundo sabe que é de 4 costados doente pelo Sergipe. Assim como eu sou pelo Confiança. E nós temos direito total, né? Ele de ser Sergipe, eu de ser de Confiança, nós temos o dever de nos respeitar a todos. Eu quero já na abertura desse programa saudar a querida torcida do Sergipe, né, pelo campeonato, saudar a enorme torcida também do Lagarto, que afinal de contas participou da decisão, foi o vice-campeão, e não tem nada que estar lamentando isso, lamentando aquilo, tem que saudar quem ganhou. Parabéns! Então, quando eu disse que o programa de hoje tem sarro, veja esse vídeo em que querido amigo Reinaldo Moura tira o sarro, dizendo que não há taça para quem fica em terceiro lugar. Isso foi gravado antes do jogo Sergipe e Lagarto. Bota no ar. É hoje o dia, viu? Como eu estou gravando, antes não sei qual foi o resultado. Campeão é uma delícia. Mas se for vice, que eu não quero ser vice, tá melhor do que o outro, porque não tem taça para terceiro lugar lá. Então, eu não quero ser vice, quero ser campeão. Mas vamos lá. Ô Galeguinho, rapaz, os caras têm uma má vontade com você. Tem uns 4 caras aí que têm uma má vontade com você. Doido, rapaz. Disse que aí, Belivaldo agora quer mandar até no vírus. Eu perguntei como? Ele disse pro vírus ficar em casa dia de sábado, porque ele vai abrir bar, restaurante, tudo sábado. O vírus para ficar em casa. Volte má vontade com você, viu? Tem uns 2 seus amigos, viu? Tá bom, você não lê esses negócios, leia, viu? Todo político tem a obrigação de ler esse negócio. Eu não sou e leio, tá? É a mesma coisa, comordidade. Você já viu tanta gente desejar ficar doente, se agorando, aí pede atestado, tô doente, tô morrendo, tô com isso e aquilo, só para furar a fila pela comordidade. Bom, mas vamos falar de reunião hoje, caso de política, né? Aí eu me lembrei que Brainer publicou essa semana que teve um telefonema de um candidato, que não posso dizer quem é, com outra pessoa. Aí Brainer 2 dias depois publica. Como é que guarda segredo? Os dois. Um dos dois furou o bico. Pode ser. Mesma coisa de uma reunião que eu fui, tinha 4. Eu e mais 3, que eu não vou dizer o nome. Tinha um candidato a governador, eu não vou dizer o nome não. Aí, pede segredo, viu? 3 dias depois, olha publicado. Aí eu ligo, vem cá, era para publicar. Se fosse para publicar, eu publicava primeiro. Eu não quero mais saber se é reunião secreta não, porque eu não posso falar nada. Os outros falam e eu fico calado. Sim, Albano. Albano é uma figura. Reunião é com Albano. Um dia, chega um projeto lá, o Tribunal de Justiça, Epaminondas era o presidente. Aí eu disse, governador, esse projeto aqui, estão propondo a criação de uma vara. Ele, qual é a despesa? Ele, tanto. Quantos cargos? Tanto. Ele, guarde. Aí eu guardei. 30 dias depois, Epaminondas me liga. Reinaldo, cadê o projeto? Ele, tá andando. Aí, governador, Epaminondas está cobrando. Ele, guarde. 30 dias mais, Reinaldo, cadê o projeto? Ele, governador, estão cobrando. Ele, guarde. Quando é um dia, Miriam me liga. Reinaldo, você pode vir aqui no palácio? Eu disse, posso. Chego lá, estava o desembargador, tudo reunido. Albano em pé, me recebe assim, olha. Reinaldo, como é que você faz um negócio desse? Olha o desembargador aqui reclamando, tem um projeto lá, tem 3 meses e não saiu do lugar. Eu olhei para a cara dele, eu digo, olha que bicho bandido. Aí eu digo, presidente, nem falei com ele mais. Presidente, olha, por coincidência, amanhã, seu projeto já vai para as comissões. Meus amigos, vou conversar com a professora Denise, que é da Universidade Federal de Sergipe. Professora, afinal de contas, existe ou não existe, nesse combate à pandemia, uma parceria hoje entre a UFES e o governo de Sergipe? Fique à vontade. Bom dia, Gilmar, mais uma vez, obrigada pelo espaço, uma satisfação muito grande estar aqui na TV PPP. Como eu disse, essas iniciativas são louváveis porque permitem uma democratização do acesso à informação e você é sempre pioneiro nessa luta pelo direito à informação. Existe uma parceria, isso é notório, é indiscutível. Agora, o que não está claro é exatamente os termos em que essa parceria
foi estabelecida, foi firmada entre o governo do Estado e a Universidade Federal de Sergipe. É preocupante nós não termos uma clareza sobre a representação da universidade no Comitê Técnico-Científico que regula, ou que propõe ao governador o disciplinamento das atividades, funcionamento dos serviços, dos estabelecimentos, livre circulação de pessoas nesse período da pandemia. Então, nós temos na universidade uma expertise, a própria Universidade Federal, como única universidade pública, se apresenta com essa autoridade intelectual, científica, e eu diria, até certo ponto também, moral, mas falta esclarecer os termos, sem dúvida, dessa parceria, quem são, de fato, as personagens principais que atuam na linha de frente da definição das políticas, das ações relativas ao enfrentamento da pandemia pelo lado da Universidade Federal de Sergipe, e eu diria que tanto o governo do Estado como os gestores da universidade precisam esclarecer esses pontos. Mas vocês, professores da UFES, sabem quem é que faz parte desse comitê técnico-científico? Gilmar, há como eu diria, uma conversa de corredor, conversando com vários colegas. Eu costumo dizer assim, que eu transito muito, eu vivo a universidade, desde que lá ingressei, sempre me envolvi com projetos ligados a outros centros, a outros departamentos, fui dos conselhos superiores também, por uma questão de honestidade. Eu fui candidata a reitora, representando um pequeno grupo que queria, de fato, uma mudança na universidade. Mas eu estava tranquila, dando minhas aulas, cuidando das orientações dos meus alunos e alunas, e esperando uma decisão judicial, porque o caso da eleição para a reitoria ainda está judicializado. Mas eu estive numa live no começo do mês, quando exatamente sai aquele decreto que aprofunda as medidas restritivas no Estado, que determina o toque de recolher, e chamou minha atenção a menção a alguns gráficos, também no documento oficial em que se cobrava do governador um aprofundamento dessas medidas. Fala-se também, tem uma tabela quanto à ocupação dos leitos hospitalares, leitos de UTI, mas, de fato, o foco principal eram dois gráficos que apontavam um pico elevadíssimo aí de casos, e, dessa forma, recomendava-se esse aprofundamento das medidas restritivas. Mas, logo abaixo dos gráficos, constava uma sigla, UFFS, que é a Universidade Federal da Fronteira Sul. E eu, nessa mesma época, participei de uma live sobre universidade pós-pandemia, com professores de universidades de outros estados, e dentre esses 4 professores havia o reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul. E aí eu comento, professor, está circulando em jornais, vi também, acho que na página da universidade, li documentos em que uma pesquisa da UFES, da Federal de Sergipe, em parceria com a sua, estão elaborando, as duas universidades, pesquisadores estão elaborando estudos prognósticos, gráficos sobre letalidade e internações, e ele tomou uma grande surpresa. Ele disse que desconhecia essa parceria, que não tinha conhecimento, mas podia ser que existisse, mas que eu fizesse uma consulta formal até para esclarecer. Até ele ficou curioso, porque eu mostrei algumas matérias de jornais. E nisso fiz essa consulta. Que parceria é essa? Quem é esse professor que é mencionado aí da Federal de Sergipe e qual a natureza da parceria dele com o professor que é mencionado, o professor Lisandro Borges? Há quanto tempo existe essa parceria?
Há convênios institucionalizados, termos de cooperação técnica. Quem são os responsáveis? Há quanto tempo essa parceria existe? E o que chega de resposta em 2 semanas da Federal, lá da Fronteira Sul, que é sediada em Chapecó, Santa Catarina, é que não há parceria institucionalizada alguma entre a universidade de lá e a daqui. O que há é um único professor que há 1 ano atrás saiu para uma capacitação, uma licença de apenas 3 meses. No último mês, ele muda o foco da sua pesquisa e passa a pesquisar letalidade e internações em Sergipe, em parceria aqui com outros pesquisadores, mas principalmente o professor Lisandro. Esse mesmo questionamento eu fiz à Universidade Federal de Sergipe, encaminhei esses questionamentos para a reitoria. E assim, Gilmar, o que chegou de resposta, eu direcionei à reitoria, mas o que chega de resposta é um documento assinado pelo professor Lisandro Borges, dizendo que está atuando ativamente, que já foi responsável por 100 mil testagens, que ele se baseia em estudos vários, e aí elenca uma série de painéis e artigos. É louvável, não estou aqui, de forma alguma, pondo em questão o empenho do professor Lisandro, a sua possível competência, sua dedicação, a qualidade como professor e pesquisador. Longe de mim. A questão é só de falta de transparência, de clareza. E dessa forma, chega essa resposta, ele diz que já fez essas 100 mil testagens patrocinadas e que está trabalhando. Eu respondo para o gabinete da reitoria dizendo que esperava uma resposta institucional, porque dentre as questões que eu encaminhei, Gilmar, eu digo, olha, a reitoria não vislumbra um possível conflito de interesses na condição do professor Lisandro, porque, repare bem, ele é responsável pela principal pesquisa ou estudo que produz esses gráficos, não sei se a tabela também, mas com certeza os gráficos, que são levados ao Comitê Técnico-Científico. Neste Comitê Técnico-Científico, ele tem assento, também é responsável pelo que é chamado de uma força-tarefa, que faz testagens, e dessa forma eu pergunto, Gilmar, se no Comitê Técnico-Científico, aquele que, digamos, representa, ou que apresentava como representante da universidade, se manifesta em determinado sentido, como que sendo a voz da ciência, eu pergunto, quem dentro do Comitê Técnico-Científico vai ousar contestar, refutar? Mas é confortável, eu falo assim, no mínimo confortável, se bem que é discutível do ponto de vista legal, ético também, mas é confortável aquele que produz a pesquisa, que está à frente de uma força-tarefa, em parceria com o governo do Estado, está neste comitê que se diz representante da universidade. Eu falo assim, porque em todos os documentos, a assinatura do professor Lisandro Borges, a menção ao seu nome, logo abaixo vem UFS. E aí, o reitor disse que propriamente não foi uma indicação da universidade. Eu já procurei um ato formal de designação do professor para esse comitê. Geralmente, eu já participei de comitês, de fóruns, representando a universidade. E há um ato formal de designação minha. E lá, como outros colegas, a gente tem que ter muito cuidado e ser muito ciosa, todos nós, ciosos, da responsabilidade, que ali a gente está falando em nome da universidade, não em nome professora Denise, professor Cicrano, professor Beltrano de tal. A gente carrega o nome da instituição. E tudo isso, para mim, é extremamente, assim, preocupante, desconfortável, e essas coincidências. Participei dessa live, essa história dessa parceria com a Universidade Federal lá da Fronteira Sul. Depois, um professor de matemática, grande professor de matemática, entra em contato comigo,
Denise, você conhece alguém desse comitê técnico-científico? Quem encaminhou esse documento para o governador? Porque esses gráficos, à luz da modelagem matemática, esses gráficos são muito questionáveis. Primeiro, a própria referência. Tem lá só a sigla da universidade. No campo científico, a gente trabalha com a ideia de double check, ou seja, um trabalho científico, ele precisa ser publicado, as referências precisam ser apresentadas para aí a comunidade científica tomar conhecimento e verificar se o método utilizado, de fato, levou aquele resultado, se as hipóteses foram confirmadas ao final da pesquisa, que dados podem ser apresentados e que respaldam determinada hipótese, porque assim, Gilmar, para encerrar essa primeira intervenção, eu trabalho com metodologia do trabalho científico já há alguns anos. Não sou uma grande especialista, mas domino um pouco essa área. E o que a gente sabe é exatamente isso. Não há verdade científica absoluta. Não há. Nós vivemos uma pandemia em pleno curso. Há aqueles estudos que apontam para a necessidade de um lockdown, de um isolamento social, que a questão da pandemia só vai ser controlada com uma vacinação em massa. Outros estudos dizem que a vacinação é um recurso importante, mas vírus sofre muitas mutações e, dessa forma, é preciso investir também em pesquisas que levem à identificação de protocolos eficazes para um tratamento precoce. Outros defendem a chamada imunidade de rebanho, o isolamento vertical. Então, qualquer desses entendimentos, eles ainda não estão totalmente consolidados no enfrentamento de uma pandemia que está em pleno curso. E aí, o que eu, muito humildemente, me parece, é que há um certo senso generalizado que se firmou aqui no Estado de que um único entendimento é possível e esse entendimento é respaldado pela voz da ciência, e eu vejo problemas nessa voz da ciência que se apresenta aqui no Estado de Sergipe. Professora Denise, e quem são os outros professores da Universidade Federal que participam desse comitê? É uma grande incógnita, Gilmar. Nós, na Universidade Federal de Sergipe, enquanto universidade pública, a gente tem que primar pelo princípio da transparência, da publicidade. É necessário que atos formais de designação, de composição de comissões constem nos instrumentos de comunicação interna. A gente vive na era da tecnologia. Hoje nós temos aí a internet, então não justifica essa falta de informações, essa falta de clareza. Como eu disse ontem, eu não vou ser leviana, não vou ser inconsequente de mencionar nomes, há nomes que circulam, agora que as autoridades do governo do Estado e principalmente os gestores da Universidade Federal de Sergipe venham a público informar quem são esses integrantes, em que condições, que critérios foram utilizados para eles serem nomeados, indicados, porque, como eu disse, a universidade tem vários epidemiologistas, virologistas, pneumologistas, especialistas em saúde coletiva, e é preciso exatamente saber quem, por quê e para onde esses representantes da universidade foram indicados. Quem participa dessa força-tarefa? Afinal, essa força-tarefa Covid é da Universidade Federal de Sergipe, porque em várias reportagens aparece apenas o nome UFS. Ou é Universidade Federal de Sergipe, governo do Estado? Ou é, na verdade, uma força-tarefa do governo do Estado que tem pessoas da Universidade Federal de Sergipe? Isso é diferente. E se for uma força-tarefa da Universidade Federal de Sergipe,
era necessário, de fato, ter o documento, o ato formal de composição dessa força-tarefa. Mas pesquisei, procurei saber por outros colegas e, de fato, por exemplo, se houve uma designação através de uma comunicação da reitoria, um ofício da reitoria, a reitoria teria que apresentar esse ofício. Na audiência com o reitor, eu pedi essa clareza, essa informação, e continua tudo muito nebuloso. Então, mas, de fato, não posso afirmar. Para encerrar, professora Denise, eu vou repetir uma pergunta que eu lhe fiz no programa de rádio. A senhora é professora da UFES, disse aí há poucos instantes que a UFES está, pelo menos é o que se apregou no noticiário que chega ao conhecimento da imprensa, representada nesse comitê. A senhora, enquanto professora da UFES, se sente representada nesse comitê? Da mesma forma que antes, né, eu já sinalizei como resposta, é uma pergunta delicada, mas também reafirmo o que disse antes. Enquanto professora de Direito, e sempre ciosa de que estou numa universidade pública, e há necessidade de se respeitar a legalidade, a impessoalidade, a necessidade de respeito a uma forma, a um rito, diante da falta de informação sobre a qualidade da representação na universidade, da Universidade Federal de Sergipe neste comitê, diante da falta de clareza de qual ato formal que permitiu que alguém lá assinasse como representante da Universidade Federal de Sergipe, eu posso dizer que, no momento, enquanto as informações não surgirem com clareza, explicitando aí a qualidade dessa representação, eu afirmo que não. E, lamentavelmente, afirmo isso com tristeza, porque há aí uma relação que precisa vir à clara. Me permita, o governo do estado repassou para a universidade 4,6 milhões para um projeto EP-Sergipe, e aí, Gilmar, é estranho, porque o professor Lisandro diz fazer essas testagens. No documento ele diz que já fez 100 mil testagens, só que há um outro grupo de pesquisadores da universidade que também está fazendo um levantamento epidemiológico com base em testagens. E aí a gente não sabe, né? Porque o professor Lisandro, no meu entender, deveria ou poderia estar ligado a essa pesquisa que está sendo desenvolvida com parte desses 4,6 milhões. Mas eu fui atrás, e o nome do professor Lisandro, desse professor da Fronteira Sul, de outros professores, não consta nessa planilha de pagamento de bolsas, que começa com 1.000 e pouco e vai até quase 6 mil reais. E o que encontrei também, veja que estranho, pagamento de consultoria de marketing, de consultoria de imprensa, de uma empresária individual que mora em São Paulo, recebendo 21 mil reais de um projeto de pesquisa. Outro que é um pesquisador do IBMEC, em Minas Gerais, que elabora relatórios. Não entro no mérito da competência desse pesquisador, não. Mas eu pergunto, na universidade, há vários professores, pesquisadores ligados a esse projeto também para levantar dados e elaborar relatórios. Por que esse pesquisador lá do IBMEC, em Minas, ser convidado, receber mais de 30 mil reais por enquanto, e os professores da universidade não puderam se submeter a um edital para apresentar seus projetos de pesquisa, e o governo do estado passa esse recurso, e esse recurso já tem destinação própria estabelecida previamente numa universidade pública. Então, é tudo, lamentavelmente, muito estranho nessa parceria entre a Universidade Federal de Sergipe e o governo do estado no enfrentamento dessa pandemia, e digo isso com muita tristeza,
porque no momento de tão grave crise que a gente enfrenta, quanto mais clareza, quanto mais conjugação de esforços para a gente não perder energia, especulação, inquietação, porque onde falta transparência, como eu disse ontem, o que sobra é inquietação, dúvida, e diante do que eu estou encontrando, eu já estava inquieta, eu diria que essa inquietação aumentou mais ainda. Paga um preço alto, talvez de ser incompreendida, mas, ao mesmo tempo, diante do que eu estava encontrando, e procurei me cercar de informações e checar fatos, ir atrás de dados, e alguns colegas souberam disso, e cobravam de mim, olha, você está sendo procurada para dar uma entrevista, para participar de lives, não apenas aqui no Estado, viu, Gilmar? E aí eu pergunto, vou me omitir? Vou me calar? E eu entendo que, por dever de consciência, de também prezar muito por minha instituição, aceitei participar do seu programa, publiquei com o querido professor Rodoval um artigo para apontar que a única questão que a gente coloca não é o mérito dos pesquisadores, a competência, mas é esse quadro muito nebuloso, falta de critérios claros, falta de transparência, não ter havido editais na universidade para seleção de projetos envolvendo 5 milhões e meio, porque tem esses 4,6 milhões, tem um projeto de 720 mil que está sob sigilo, ninguém sabe propriedade, que insumos vão ser comprados, qual é a equipe envolvida, é um projeto todo financiado pela JBS. Se é para uma universidade pública, qual a razão desse sigilo e dessa cláusula de confidencialidade? Tem um outro de 200 mil que também não teve aí edital para submissão de propostas. Então, somando isso, fora os repasses do MEC, CNPq, só nesses 3 projetos que a FAPES, a Fundação de Apoio, administra, são 5 milhões e meio. E aí convém a gente ter essa preocupação com a qualidade da aplicação dos recursos, diante de tanta gente perdendo o emprego, fechando seu negócio, da necessidade de compra de equipamentos, convém essa clareza. Então, uma última pergunta, por favor. A senhora entende que, com tudo isso, está sendo fortalecido esse discurso que tenta se espalhar de quebra de autonomia, da independência e do fortalecimento das universidades públicas? A senhora entende que tudo isso que a senhora acabou de falar acaba repondo contra o fortalecimento das universidades? Eu entendo que o principal compromisso de uma universidade pública é com a qualidade daquilo que ela tem por missão cumprir. Prover uma formação de qualidade, sem dúvida, também se voltar para a sociedade através de projetos de pesquisa que permitam resolver problemas, principalmente focados na realidade local, regional, para resolver os problemas que afetam, que tanto prejudicam a sociedade, a população, dar respostas, apontar soluções, bem como também através de atividades de extensão, de assistência, a universidade sair dos seus muros, como a gente diz. Na medida em que a universidade se liga, e é louvável, sim, quero aqui deixar claro, financiamentos de outras fontes para além do MEC, então empresas, próprio governo estadual ou emendas parlamentares que cheguem para a universidade, é muito importante para que ela cresça, para que ela tenha mais recursos. Agora, isso não significa que o princípio da publicidade, que o princípio da impessoalidade, da moralidade pública não mereçam consideração. Eles se impõem. A universidade ela não pode ser instrumentalizada para servir a interesses ocasionais.
quer de empresas, interesses de poderosos empresários, quer interesses de governos. E aí eu não falo do governo estadual de forma alguma, de governos em sentido amplo, municipais, estaduais, até federal. E dessa forma, eu creio, coloquei aqui algumas questões, mas esperando aí, sem dúvida, esclarecimentos, informações que essas autoridades tranquilamente podem prestar para que a sociedade sergipana, pelo menos, possa ter essa sensação de que durante um ano, tudo que foi decidido relativo a essa pandemia, pelo menos foi respaldado em critérios racionais, em critérios cuidadosos. E, por exemplo, as atas das reuniões desse comitê, publicize essas atas. No Consórcio Nordeste, eu entrei no site, tem as atas de todas as reuniões. E dessa forma, por que não disponibilizar essas atas para a gente saber como certas decisões aí foram tomadas para serem encaminhadas para o governador, que debates ocorreram, e tudo isso em nome da boa governança, da transparência, que cada vez mais no mundo em que a gente vive, não é, Gilmar, é exigido por princípio administrativo, por exigência constitucional e por princípio ético. Perfeito, professora, muito obrigado, um abraço para a senhora, disponha, viu? Grande abraço, obrigada a você, Gilmar, saúde para todos e que passemos por essa pandemia, lamentando as perdas, olhando para frente, aprendendo com os erros, mas tendo fé na vida. Grande abraço. Olha, a todos um abraço, muito obrigado, viu? Fiquem com Deus e amanhã tem mais. Tchau, tchau.